Até porque a minha realidade é outra. O sonho da minha mãe é que eu fosse caixa de supermercado. Não importava se eu tivesse terminado o ensino fundamental, médio ou fazer uma faculdade. Não, estava tudo certo. Eu trabalhei até os meus 18 anos fazendo faxina. Depois eu fui caixa de restaurante e depois eu trabalhei em máquina de sorvete na rua. Tudo para poder vir para ir para o Rio de Janeiro, para poder morar no Rio de Janeiro. Então, a minha realidade, ela foi construída em cima de diferenças. Então, tu pensa, uma pessoa que não teve, teoricamente, a educação, se colocar diante de estar no meio daquelas pessoas, de ter aquela percepção, sabe? Não tinha como ser algo natural. Não tinha como. Tá, e você conhecendo, hoje dá pra dizer que você conhece os dois lados da Sim. moeda. Então, tanto um lado mais de recursos limitados, quanto um lado de recurso mais abundante. Quando você experiencia esses dois lados, qual a lição que se tira que pode impactar positivamente a criação de uma marca? Então, eu acredito muito que você não pode ficar confortável na vida que você tem, a não ser que você queira estar lá. Eu nunca quis estar lá. Eu sempre falei para todo mundo, eu vou sair dessa posição e eu vou dar orgulho a vocês. Então, é a posição que você se encontra e como você quer se movimentar. Eu acho que você falou algo que a gente acredita muito e eu quero pegar esse gancho, antes de eu continuar. O que a gente percebeu aqui, para te contextualizar, entre o metal cru e a ferramenta existe esse processo de transformação. O metal, ele tem um potencial gigantesco. A definição de potencial é a seguinte: a capacidade que algo tem de vir a existir, mas ainda não existe. Quando o potencial ele é uma promessa ainda. Quando você transforma esse metal numa ferramenta efetiva, esse potencial é transformado em potência. A definição de potência é a capacidade que uma ferramenta, que algo tem de realizar um trabalho num curto intervalo de tempo. Por isso que os carros mais potentes são os carros que pegam de 0 a 100 em menos tempo, certo? Por que eu estou te falando isso? Porque o nosso desafio hoje, o propósito do Forjando, é ajudar as pessoas a transformar o seu potencial em potência. O maior problema disso, a maior dificuldade que as pessoas têm de fazer esse processo, de vivenciar esse processo, é acreditar que tem um potencial. Quando você me diz que o grande lance é você não estar confortável com aquilo onde você está, a não ser que você queira estar ali, eu vejo que o maior problema é justamente esse, das pessoas acreditar que merecem ou que podem ter algo a mais. O que fazia a Gui acreditar que ela podia e merecia ou que ia ter algo a mais? Então, na realidade é porque nem sempre a gente está no caminho que a gente está meio que predestinado a estar, sabe? Até porque às vezes você não tem como se colocar naquele lugar. Mas eu acredito que todo mundo, independente de qualquer pessoa, situação financeira de onde você está, tem um potencial. Eu acredito nisso também. Acredito. Porém, nem sempre você consegue enxergar em você o potencial e nem sempre os outros vão enxergar em você o potencial, porque tá todo mundo olhando para si o tempo inteiro. Uau. Certo? Eu acredito que eu me torno uma mente mais forte, uma pessoa mais forte quando eu ensino. Porque quando eu ensino, eu também aprendo, certo? Então eu tentei ensinar várias coisas em várias situações diferentes da minha vida e não dava certo. Até que aos 29 anos, eu tenho 35 agora, eu me descobri cabeleireira. Fazendo em mim aquilo que eu passei a fazer nos outros, mas eu não enxergava o potencial. Outras pessoas passaram a enxergar em mim o potencial. Só que uma pessoa me falou uma coisa. Porque eu comecei dentro de barbearia e eu queria fazer cabelos de mulheres também. Você não pode ser bom em tudo. Não tem como você ser bom em tudo. Você vai ser mediano em algumas coisas e bom em uma coisa. E quando você pega o que você tem de bom e você começa a trabalhar aquilo que você tem de bom, você pode tornar aquilo excepcional. Mas isso é um conceito teu. Porque o excepcional ele não existe, porque nós estamos sempre evoluindo. Quando a gente passa a entender que a gente está sempre em evolução, a gente começa a enxergar também potenciais, né? E enxergar o potencial é muito difícil, porque você tem que testar.
E nem sempre a gente tem a disposição e a disposição de teste. Então, por isso que muitas pessoas aí fora não conseguem desenvolver o potencial.